Muito bem, antes de começarmos então a nossa programação, eu gostaria de convidá-los a assistir a um vídeo sobre economia circular e também as perspectivas de transição para esse novo modelo. Então, vamos assistir ao vídeo. Nos últimos séculos, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. Por outro lado, nem todos foram contemplados. Cada vez mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades fundamentais. Para tanto, será necessário repensar o atual modelo de desenvolvimento. Uma opção viável é a transição do modelo linear para o modelo circular. Lavoisier diria que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, é possível pensar alternativas para um futuro cada vez mais sustentável. O modelo de economia circular apresenta uma nova maneira de encarar a origem e o destino do que é produzido, e também do que é descartado. Estende a vida útil dos produtos desde a sua concepção de design e por meio de reparos e manutenções, aposta em novas formas de consumo, amplia a reciclagem de componentes e otimiza o atual modelo de produção. O que hoje é considerado resíduo passa a ser recurso. Com os princípios da economia circular, a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo nos contextos social e ambiental. E inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear para a economia circular. Inovação nas empresas com processos, produtos e serviços repensados para diminuir o impacto no meio ambiente. As possibilidades para a ampliação de negócios também são muitas, a partir de práticas sustentáveis que valorizem os produtos e recursos por meio do reuso, compartilhamento, manutenção, remanufatura e reciclagem. Além disso, é fundamental que sejam criadas condições facilitadoras, como políticas públicas específicas, infraestrutura adequada, tecnologias inovadoras e educação de melhor qualidade, seja para conscientizar o público consumidor ou formar profissionais capacitados. Dessa forma serão criadas novas cadeias produtivas e gerados emprego e renda para a sociedade. Aqui no Brasil, a economia circular tem esbarrado em questões fiscais e regulatórias que dificultam sua implementação. O país precisa de estratégia e ação para que a economia circular promova a melhor relação da sociedade com o meio ambiente e seja fonte de inspiração para uma nova estrutura industrial com o objetivo de valorizar serviços e produtos e aumentar a produtividade da indústria brasileira. O comprometimento para realizar essa transformação precisa ser de todos: poder público, empresas, academia e mercado consumidor. É por isso que a CNI, junto aos empresários da indústria, assume um compromisso de repensar modelos de negócio. O uso eficiente de recursos naturais é um tema cada vez mais presente na hora das pessoas decidirem o que e como vão consumir. Com a economia circular, os modelos de negócio podem gerar novas oportunidades e competitividade para a indústria brasileira. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da economia circular, para o futuro da indústria e do país. Muito bem, então o tema da primeira apresentação do nosso evento será Economia Circular, Pesquisa e Caminho Estratégico. Eu gostaria então de convidar ao palco o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Marcelo Tomé. Ok. Não, aqui mesmo. Obrigado. Bom dia. É um prazer estar com todos aqui para falarmos de um tema que traz tantas oportunidades à indústria brasileira, ao desenvolvimento sustentável do nosso país, que é a economia circular, tema que vem sendo tratado pela Confederação Nacional da Indústria desde 2014, quando num evento de resíduos sólidos, pela primeira vez surge o conceito do que seria a economia circular
e desde então buscamos entender, mapear e identificar as oportunidades para o setor industrial brasileiro. E para que isso pudesse ser estruturado, começamos por uma pesquisa que será apresentada agora, e ao final da pesquisa propomos um caminho estratégico com ações que tragam efetividade e a transformação da maneira como a indústria produz, como o consumo se desenvolve, integrando essas duas pontas para que efetivamente tenhamos um processo mais sustentável. A pesquisa é a primeira pesquisa realizada em âmbito nacional, todas as regiões foram pesquisadas, todos os portes de indústria foram acessadas, um público-alvo de quase 70 mil empresas, que tem mais de 10 colaboradores, com uma amostragem de mais de 1.200 empresas. E o interessante é que a primeira pergunta que foi feita, qual a primeira palavra que vem à cabeça do empresário quando se fala em economia circular? E a resposta foi sustentabilidade. Sustentabilidade sintetiza na cabeça do empresário que ainda tem um baixo conhecimento do que vem a ser economia circular como sendo a premissa ou o principal valor que deve permear ou orientar as ações de transformação no processo produtivo. Na sequência, tivemos reciclagem, que na verdade é uma visão um pouco estreita ainda, mas isso fruto do desconhecimento, e por isso a pesquisa promovida pela CNI foi educativa, ou seja, ao passo em que a pesquisa se desenvolvia, o conceito de economia circular era passado ao entrevistado a fim de que, ao final da pesquisa, ele tivesse mais domínio sobre o assunto. E o interessante é que 70% dos entrevistados nunca haviam ouvido falar sobre a economia circular. No entanto, 76% desses mesmos entrevistados já praticam ações de economia circular nas suas empresas. Aqui é uma enorme oportunidade imediata de, através de uma correta comunicação das empresas no relacionamento com seus consumidores, captar a oportunidade de uma vantagem competitiva, informando corretamente seus consumidores de que o seu processo produtivo tem práticas de economia circular e, por isso, responde às principais demandas do consumo sustentável hoje e que o próprio consumidor exige e cada vez exigirá mais. E faz parte do DNA do empresário as boas práticas em relação ao processo produtivo. Eu tenho certeza que todo empresário acorda e pensa como é que ele pode produzir mais com menos, e isso se traduz em eficiência operacional. Redução de desperdícios, processos enxutos, processos mais rápidos, enfim, iniciativas que tragam maior ganho de produtividade, com menor investimento, com menor desperdício. Isso está no DNA de qualquer empresa. 47% dos entrevistados responderam que já buscam incremento e aumento, melhoria da eficiência operacional. Agora, um dado interessante, que 22% enxergam na economia circular oportunidades de novos negócios e 11% praticam ações de economia circular em resposta à demanda do consumidor. Ou seja, 33% dos entrevistados já identificam a enorme oportunidade de que a correta comunicação e a identificação do seu produto como sendo sustentável e adotando práticas sustentáveis no seu processo produtivo trazem uma vantagem competitiva. E aqui, na prática, como é que os entrevistados enxergam, ao final da entrevista, os benefícios que trarão para a empresa a adoção de práticas e ações de economia circular? Então, 75% afirmam que ajudará na redução dos custos operacionais, 72% ajudará na fidelização dos clientes
e 60% que irá contribuir para a criação de novos empregos. Aqui a gente pode segregar um pouco esse dado de que não somente gerará postos de trabalho, mas novas ocupações profissionais, e, mais uma vez, a CNI, através do SENAI, pode contribuir nesse processo, identificando a tendência dessas novas ocupações profissionais, apoiando a indústria a estar preparada para essa nova forma de produção. Além disso, é possível estabelecer políticas de inclusão, reconhecendo e identificando, por exemplo, cooperativas de catadores de lixo, dando escala a essa iniciativa, para que, de forma inclusiva, a indústria possa construir soluções, por exemplo, na indústria de reciclagem, no setor de reciclagem, envolvendo essas ocupações que hoje ainda estão no mercado informal. Por fim, da pesquisa, 88% dos entrevistados consideram que a economia circular é fundamental para a indústria brasileira. Uma indústria contemporânea, uma indústria que seja sustentável desde a concepção do produto, desde a extração da matéria-prima, no design do produto, que tenha um processo produtivo sustentável e que, ao final do ciclo do produto, encontre novos destinos ao produto ou aos componentes desse produto. Os empresários afirmam que isso, sim, é uma enorme oportunidade para a indústria nacional. E para que isso aconteça, para que essa transição da economia linear para a economia circular seja feita, o que é necessário fazer? Cooperação. O governador Dória afirmava que devemos trabalhar de forma cooperativa, colaborativa, e é por isso, e essa é a percepção do empresário brasileiro, que a união entre governo, empresas, consumidores e academia, apoiando os processos de inovação, pesquisa e desenvolvimento aplicadas, são fundamentais para a transição deste modelo de produção. Agora apresento o que é o resultado deste trabalho e uma pesquisa feita com empresas, com diretores que já têm, que se apropriam, que têm conhecimento do que é economia circular, para a definição do caminho estratégico. E 3 perguntas aqui foram feitas para os entrevistados. Para onde vamos? Como a indústria do futuro, a indústria brasileira do futuro, adota ou internaliza ações de economia circular? A segunda pergunta feita foi qual é o estágio atual da indústria brasileira frente à economia circular? E a terceira pergunta, o que é necessário fazer para a correta transição? Essas 3 perguntas nortearam o trabalho, a definição do caminho estratégico, que hoje é lançado pela CNI, está disponível para todos através do portal da indústria, e 18 ações foram elencadas como prioritárias. Apresento em seguida aqui algumas por temas. Na questão das políticas públicas, tratamento fiscal. O deputado Arnaldo Jardim citou que não há ainda um ambiente favorável ou uma regulação fiscal que estimule as empresas a investirem em economia circular, adotando ações que efetivamente mudem o processo produtivo, e isso é determinante para criar um ambiente favorável e estimulante à mudança da forma como as empresas produzem e fundamentalmente, evitar a cumulatividade dos impostos nos novos ciclos desse produto, desses insumos. Isso é fundamental para criar um ambiente de negócios favoráveis ao avanço da agenda de economia circular junto às indústrias. E, fundamentalmente, o Estado exercer o seu poder de compra, estimulando, sim, as empresas a adotarem práticas de economia circular. Isso será transformador, o Estado, nas suas 3 esferas, com políticas públicas de privilégio, ou melhor, de prestigiar indústrias que adotem práticas de economia circular no seu processo produtivo. No eixo educação, campanhas de conscientização, nós podemos constatar que mais de 70% dos empresários nunca haviam falado em economia circular, no entanto, adotam
ações de economia circular nos seus processos produtivos. Então, conscientizar o empresário, a sociedade, o consumidor, o poder público do que é efetivamente economia circular é uma enorme oportunidade, assim como capacitação profissional. As pessoas, os trabalhadores, as empresas precisam estar preparadas para dialogar com essa nova forma de pensar produção, desde o desenvolvimento do produto até a destinação do produto no final do seu ciclo de vida. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente não vai atingir um alto nível de maturidade industrial, baseado nas premissas de economia circular, sem inovar. Inovar em materiais, inovar em processos, inovar em produtos. E também na forma como esses produtos serão descartados, reutilizados, mantidos, ofertados a outros setores industriais. Fundamental neste processo a pesquisa para dar suporte à transição para a economia circular. E a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa começar a produzir inteligência acerca do tema. Por isso, definição de uma métrica e indicadores de circularidade é fundamental, são fundamentais para a consolidação da economia circular. Como destinar determinados materiais, determinadas matérias-primas e produtos, o que é mais vantajoso, ao longo do tempo a gente precisa medir isso para ter elementos para nortear o processo decisório do empresário. E a parceria do setor acadêmico com o setor privado é fundamental, principalmente com o desenvolvimento de pesquisa aplicada. Financiamento, a orientação para o acesso a recursos, a correta elaboração de projetos econômicos que tenham por objetivo implantar ações de economia circular, apoiar micro e pequenas empresas. Eu acho que a parceria, eu enxergo uma enorme oportunidade da parceria com o SEBRAE nesse ponto, e a CNI, através do SESI e do SENAI, através dos institutos de tecnologia e inovação, está pronto a responder às demandas da indústria brasileira nesse aspecto, para que a gente mais rapidamente possa fazer a transição. E, por fim, o eixo de mercado, materiais que tenham, na questão da reciclagem, garantir um fluxo de insumos para uma indústria de reciclagem. Isso ainda é muito incipiente e passa por aqui um desafio dos municípios, das cidades brasileiras se prepararem para isso, avançando com a agenda dos planos municipais de saneamento. A maioria dos municípios brasileiros continuam destinando os resíduos sólidos para os lixões. Isso precisa ser invertido para que a gente reconheça o potencial econômico que há no resíduo sólido e efetivamente crie condição para o estabelecimento de uma indústria de reciclagem que retroalimente a indústria brasileira, recompondo ou reconhecendo novas dimensões econômicas para esse produto que chegou ao fim do seu ciclo, permitindo o estabelecimento de novas cadeias produtivas. Cooperação, e esse é o desafio, a cooperação no ambiente competitivo. Mais uma vez, o papel da Confederação Nacional da Indústria é fundamental, equalizando os diversos interesses dos diversos setores industriais, a fim de que a gente produza um caminho que seja produtivo para todos os envolvidos no processo. E a correta identificação do produto brasileiro que é produzido de forma sustentável, essa distinção na prateleira do mercado, na percepção do consumidor, é fundamental para uma agregação de valor e para que, ao final do dia, tenha efetividade as ações de economia circular, aumentando a lucratividade da empresa, para que esse investimento seja suportado e faça sentido. Então, dialogar com o consumidor através de uma reidentificação do produto é fundamental para que esse processo, além de ser rastreável, responda às necessidades ou às exigências do consumidor contemporâneo quando busca no produto valores de sustentabilidade, de transparência, enfim.
Por fim, a indústria brasileira está empenhada em construir uma identidade que esteja associada às melhores práticas da economia circular. Convidamos a todos a participar desse processo. É um conceito em construção, há muito por fazer, mas reside nesta iniciativa inúmeras oportunidades de agregação de valor ao que já é produzido, ao estabelecimento de novas cadeias produtivas e, sem dúvida nenhuma, ter uma nova lógica de produção e consumo no Brasil que seja efetivamente sustentável. Desejo a todos um ótimo evento, convido a todos a conhecerem esses documentos na íntegra através do portal da CNI. Bom evento a todos, muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Marcelo Tomé.